A natureza é um espetáculo de cores, formas e aromas, mas por trás da beleza das plantas existe um universo secreto de processos vitais para sua sobrevivência. E hoje embarcaremos em uma jornada para desvendar os segredos dos processos de transporte nas plantas. Já deixe o seu like e ative o sininho. Imagine uma cidade vibrante, onde veículos e pessoas se movimentam em um fluxo constante. Nas células vegetais, o transporte de substâncias opera de maneira semelhante, garantindo o transporte de água, nutrientes, produtos da fotossíntese e outras moléculas. Ao longo de uma rota, a direção do movimento é determinada pela diferença do potencial hídrico entre dois ou mais pontos. Por exemplo, entre a água do solo e a raiz, entre a raiz e o caule, entre o caule e as folhas e, finalmente, das folhas para a atmosfera. O potencial hídrico ou o potencial água total representa a energia química da água, ou seja, a energia livre que suas moléculas possuem. O potencial água é composto pelos componentes osmótico, matricial, gravitacional, pressão e temperatura. A velocidade ao longo da rota de transporte é influenciada por diversos fatores, mas, para simplificar o entendimento, não vamos considerar esses fatores hoje. São 4 processos distintos, mas interligados, realizados nas plantas, e o José vai nos explicar como as moléculas se movem através da membrana plasmática. A difusão é um movimento passivo, impulsionado pelo gradiente de concentração. Imagine uma esponja absorvendo água de uma superfície. Quanto mais seca ou com menos água estiver a esponja, maior o gradiente potencial hídrico entre a esponja e o líquido do recipiente, o que gera um gradiente de pressão entre a esponja e a superfície, fazendo a água se movimentar em direção à esponja. Quando esta é colocada em contato com a água na superfície, a direção do movimento está relacionada à energia, ou seja, o local com mais moléculas de água tem mais energia, movimentando a água para o local com menor energia. E como as moléculas atravessam a plasmalema? A plasmalema, também chamada de membrana plasmática, é como uma portaria inteligente. Moléculas lipossolúveis e pequenas moléculas não carregadas passam livremente, enquanto outras precisam de proteínas transportadoras como se fossem carteiros que entregam pacotes específicos. Que interessante! Você poderia nos explicar mais sobre os tipos de difusão e onde ocorrem? A difusão simples permite a passagem de moléculas como o oxigênio usado na respiração celular. O oxigênio atravessa as membranas sem gasto de energia e, à medida que a célula o utiliza, mais oxigênio entra na célula. É um processo de transporte de substâncias que pode ocorrer em células, tecidos, órgãos e até mesmo em ambientes não vivos, como em processos químicos e físicos. Nas plantas, as moléculas que se movem por difusão simples se movimentam em função da diferença de concentração entre os dois lados da membrana, até que esses lados se igualem, sendo um processo espontâneo sem gasto de energia, ou seja, é um transporte passivo. Já a difusão facilitada ocorre quando as substâncias atravessam a membrana da célula com a ajuda de portas especiais chamadas proteínas transportadoras. É importante lembrar que a difusão facilitada é um transporte passivo, o que significa que não requer gasto de energia, ATP. As moléculas se movem sempre a favor do gradiente de concentração, do meio com maior concentração para o meio com menor concentração. Exemplo, imagine a membrana celular como um correio e as proteínas transportadoras como carteiros eficientes. 2 proteínas atuam nesse processo, as proteínas canais e as proteínas carregadoras. As proteínas canais, como o nome indica, formam uma espécie de poro que abre e fecha em resposta a mudanças da membrana, pelo qual as substâncias podem atravessar a membrana plasmática. Quando o poro está aberto, essas proteínas realizam um transporte passivo. No caso das proteínas carregadoras, possuem sítios específicos para a ligação química de determinadas substâncias, que ao se ligarem ao seu sítio, geram modificações nas proteínas que permitem movimentar uma substância para o outro lado da membrana. Essa proteína pode realizar transporte passivo, sem gasto de energia, ou ativo, com gasto de energia. É importante lembrar que o transporte passivo e o transporte ativo são processos que garantem a passagem de substância através da membrana. O transporte passivo é a passagem de uma substância através da membrana plasmática e sem gasto de energia a favor do gradiente, enquanto o transporte ativo requer energia para ocorrer e o movimento é contra o gradiente de concentração. Muito obrigado, José. Isso é realmente incrível. Agora vamos explorar o fascinante mundo da osmose com o Robert. Robert, o que é a osmose e como ela afeta as células vegetais?
Então, a osmose é a passagem de água através de uma membrana semipermeável, que vai buscar o equilíbrio das concentrações de soluto entre os dois lados da membrana. Imagine uma célula cheia de água em contato com diferentes soluções. Em uma solução hipertônica, ou seja, concentrada em solutos, a célula perde água e se contrai, tipo um balão murchando. Já em contato com uma solução hipotônica, com pouco soluto, a célula absorve água e se expande, nesse caso, tipo um balão inflando. Mas, se a solução for isotônica, vai haver um equilíbrio entre as concentrações e a entrada e a saída de água na célula vai se manter estável. Fascinante! A osmose é fundamental para o turgor celular, o volume e rigidez que permite que as plantas se mantenham eretas. Agora o Bernardo irá nos revelar os segredos da imbibição. A imbibição é a absorção de água pelos coloides, que constituem os materiais reservas da semente. Sendo os principais os carboidratos, proteínas, lipídios e substâncias oleaginosas. É um processo crucial para a germinação, pois a entrada de água permite a ativação do metabolismo, que desencadeia a síntese de enzimas. As enzimas solubilizam o material reserva das sementes para serem utilizados na formação de novas células e, portanto, no crescimento da nova planta. A imbibição é influenciada por diversos fatores, como na permeabilidade do tegumento, o teor de água da semente, o potencial hídrico da substância que a semente irá absorver e a temperatura em que o processo ocorre. A imbibição é realmente o início de uma nova vida para a planta. Imagine as raízes como tentáculos sedentos buscando a água no solo. E agora, quase no fim, o Bernardo nos leva ao destino final de toda essa jornada maravilhosa que é o fluxo de massa. Processo conhecido como mecanismo tensão, coesão, adesão. Visto que neste processo as moléculas de água estão ligadas por uma coesão umas às outras, aderidas à superfície interna das células do xilema e sob tensão. A água absorvida pelas raízes inicia sua jornada através dos vasos condutores do xilema, impulsionadas por uma força invisível. Essa força é a transpiração, a perda de água principalmente pelas folhas, na forma de vapor. As folhas são como pequenas bombas impulsionando a água em sua jornada. A transpiração estomática cria um gradiente de pressão na célula guarda estomática, promovendo o movimento de água da célula do entorno em direção ao estômago, gerando uma cadeia de movimento de moléculas de água. Portanto, o gradiente de pressão gerado pela transpiração cria uma tensão propagada de uma célula para outra até o vaso do xilema, levando ao movimento de água por diferenciação de potencial hídrico, fazendo a água subir da raiz para o caule e para a copa na forma líquida, até chegar aos estômatos. Ela se dissipa pelos poros estomáticos para a atmosfera na forma de vapor. Junto com a água, viajam os nutrientes, moléculas vitais para a saúde das plantas, como passageiros em um trem. Os nutrientes circulam pelos vasos condutores, alimentando cada célula. Bernardo, você diria que o fluxo de massa se resume a um transporte de água e nutrientes apenas? O fluxo de massa é mais do que apenas um transporte de água e nutrientes. É a força vital que sustenta a floresta, garantindo a fotossíntese, pois, enquanto a planta transpira, ela também captura gás carbônico da atmosfera com a transpiração, ocorrendo também a regulação da temperatura do ambiente, devido ao aumento da umidade na atmosfera. A jornada do fluxo de massa continua, silenciosa e incessante, garantindo a vida e a beleza da floresta. Os processos de transporte também estão presentes em diversos momentos do nosso dia a dia.
As folhas das plantas transpiram intensamente. Esse processo essencial para a regulação da temperatura interna da planta envolve difusão, osmose e fluxo de massa. A semente que desperta com a chuva, quando a chuva cai sobre o solo seco, as sementes adormecidas despertam para a vida. Esse processo mágico envolve a imbibição. E o que nós, biólogos, temos a ver com isso? E os biólogos que estudam a fisiologia vegetal e ecologia podem investigar como os processos de transporte são afetados por seca, salinidade do solo, variações de temperatura e pressão atmosférica. Também podem aplicar seus conhecimentos para solucionar problemas relacionados à agricultura e ensinar sobre os processos de transporte nas plantas em escolas, universidades e para o público geral. Os processos de transporte nas plantas são como uma sinfonia complexa e vital. Ao compreendermos esses mecanismos, podemos apreciar ainda mais a beleza e a importância das plantas para o nosso planeta. Se quer saber mais, se inscreva no Botânica Sem Segredo, ative o sininho para embarcar neste fascinante mundo e compartilhe com os amigos. E claro, não esqueça do seu joinha. Tchau e até a próxima!